Então vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante do seu trono da graça, porque o Senhor se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial. E nós aqui estamos, Pai, porque desejamos que o Senhor continue a derramar luz sobre nós, para podermos ter um conceito correto de todas as coisas e possamos compreender o seu grande amor por nós. Por favor, Pai, que o seu Espírito seja o nosso professor, que as nossas palavras não sejam aqui pronunciadas, mas as suas através de nós, e que elas tenham em nós o mesmo impacto e o mesmo poder que tiveram na criação do mundo. Nós precisamos ser recriados à sua imagem e semelhança. Por isso, Pai, que o seu poder se manifeste em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, então vou ler aqui uma pequena citação do livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos é o capítulo 14, cujo título é O Sinal da Besta. E diz o seguinte: numa visão dada em 27 de junho de 1850, portanto, isto foram 10 anos após o início do movimento adventista, o meu anjo acompanhante disse: o tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus. Portanto, esta é a questão que se colocou naquela altura e é exatamente a mesma questão que ainda se coloca hoje. Foi-me indicada então a terra e vi que tinha que haver uma preparação da parte daqueles que, nos últimos tempos, abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles e pouco tempo para fazê-la. Esta passagem, ela coloca-nos num tempo em que a vinda de Jesus estava iminente, ou seja, este era o desejo de Deus, que realmente a vinda de Jesus não tardasse muito, mas entretanto havia uma obra grande a fazer. Se ele ainda não veio até ao dia de hoje, isso significa que essa obra, infelizmente, ainda não foi concluída. E se ela não foi concluída, de quem é a culpa? Certamente não é de Deus. Deus continua ainda misericordiosamente à espera. Por isso, nós vamos aqui começar já com a introdução do nosso livrinho que tem por título Quem subsistirá? É uma pergunta pertinente e o livro vai certamente dar-nos a resposta e nós precisamos saber quem é que vai subsistir nesse tempo. Então, eu vou começar por ler a introdução do livro que diz o seguinte: vivemos em tempos sem precedentes. A pandemia, perdão, a pandemia do coronavírus mudou a forma de adorarmos e de nos reunirmos, de conduzirmos os nossos negócios e de nos socializarmos uns com os outros. Ao visitar dezenas de lares em nossa comunidade, vejo o medo estampado no rosto de muitas pessoas receosas de fazerem compras ou mesmo de sair de casa e serem infectadas com o vírus. Faz-me lembrar, na quinta-feira, o meu pai foi levar a segunda dose da vacina. Ele tem 92 anos, ele decidiu que ia levar a vacina, e quando nós estávamos lá, estavam muitas pessoas idosas, todas de 90 anos para cima, de 80 anos para cima, e uma senhora estava a dizer à enfermeira: eu tenho um frasco de álcool gel na cozinha, outro no quarto, outro na sala.
E eu só pensava: "Ai meu Deus", ao ponto a que as pessoas chegaram de pavor por um inimigo que é invisível. Cria-se um inimigo invisível, não quer dizer que ele não exista, ele existe, mas isto foi alguma coisa que se estendeu a todo o globo de uma tal forma que criou um pânico que se tornou doentio. E creio que o inimigo está precisamente a usar esta circunstância muito bem. E o pior ainda é que não só ele está a usar, como ela está a dar resultado. E ele já percebeu que dá resultado. Contudo, Deus diz-nos na palavra que o verdadeiro amor lança fora o medo, lança fora o medo, o verdadeiro amor, o compreendermos o amor que Deus nos tem. E nós já vamos daqui a pouco ver uma citação aqui de Isaías, em que Deus nos fala precisamente disso. Mas continuemos. Ao vermos a violência explodindo em nossas cidades, transformando comunidades tranquilas em campos de batalha, percebemos que estamos agora nos últimos momentos da história da Terra. Empresas estão sendo destruídas e observadores inocentes se tornam o alvo desses manifestantes. As pessoas se perguntam como sobreviveremos a essa anarquia social e ao colapso económico iminente. Há algum lugar seguro? Sim, meus amigos, há um lugar seguro. Deus está falando a esta geração através da maravilhosa passagem escrita para nós em Isaías 26, versículo 20 e 21, que diz o seguinte: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Sim, existe um lugar seguro e o santuário celestial é o santuário celestial, o lugar santíssimo onde Jesus está intercedendo por você e por mim. Quais são os quartos nos quais deve o povo esconder-se? Ellen White faz a pergunta e ela responde: são a proteção de Cristo e dos santos anjos. E isto é muito tranquilizador ao nosso coração. Portanto, sabemos que apesar de toda esta instabilidade, e ainda não estamos no auge, estamos apenas no começo, nós temos um lugar tranquilo onde nos podemos refugiar, mas para que isso aconteça, eu tenho que reunir algumas condições. Nós não podemos entrar para esse lugar de qualquer forma. E essas condições, elas encontram-se muito bem especificadas naquilo que nós chamamos da doutrina do santuário, que é muito mais que uma doutrina. Em Hebreus 9:9 diz que é uma parábola. Portanto, nós precisamos conhecer muito bem o que é que Deus nos diz acerca desta parábola do santuário. O santuário existe, o santuário celestial ele existe, mas Deus tem na terra, ou tinha na terra, uma miniatura precisamente para que nós pudéssemos compreender as condições em que precisamos estar para poder ter esta proteção de Deus e dos seus anjos. É um pouco mais ou menos como se Deus dissesse assim: vocês estão a perceber o plano da salvação ou querem que eu vos faça um desenho? E ele fez o desenho do santuário. Ok, então continua o livro dizendo: somos chamados hoje a participar com Jesus em sua obra intercessora. Ele deseja purificar o templo da nossa alma de tudo o que não esteja em harmonia com o seu belo caráter. E ao avançarmos nesse processo, ele prometeu ficar bem próximo de nós. Ele diz: E chegar-me-ei a vós para juízo. Malaquias 3:5. Ele nos libertará de todo o medo, toda a raiva, amargura e alienação que nos escravizam. Assim, ele terá um povo que o amará soberanamente, um povo que permanecerá ao seu lado, pronto para compartilhar uma mensagem
que incendiará este planeta com o poder da chuva serôdia. Isto é muito bonito e ao mesmo tempo significativo. Continua, mas antes de fazer isso, Deus precisa de vasos que estejam purificados de toda a contaminação. Somente vasos vazios de pecado podem ser cheios do poder da chuva serôdia. Eu aqui não posso deixar, a minha mente vai imediatamente para Malaquias. Agora não vamos falar sobre isto porque estamos ainda na introdução, mas mais à frente, se Deus permitir, nós vamos inclusivamente até poder passar para vocês uma imagem muito bonita. Lembram-se daquelas duas oliveiras que vertiam o ouro através de uns canudos, de uns tubos, para um vaso, e esse vaso depois tinha outros tubos que iam alimentar as lâmpadas. Irmãos, isto é altamente significativo. Nós temos este conhecimento, mas depois falhamos na descodificação de cada um dos símbolos. O que é que são os tubos? O azeite nós sabemos, mas o que é que são os vasos? Então nós precisamos, quando Deus faz um desenho, Ele está-nos a passar uma imagem. Costuma-se dizer que um desenho vale mais do que 1000 palavras. E é exatamente isso que acontece. O Senhor nos mostrou imagens, desenhos para nos transmitir uma grande mensagem. Continuando. Mas antes de fazer isso, Deus precisa de vasos que estejam purificados de toda a contaminação. Já li isto. Vasos vazios. Quando esvaziamos a mente de toda e qualquer profanação, estamos prontos para sermos usados. Isto é tirado de uma meditação matinal refletindo a Cristo. E continua no livro Primeiros Escritos. Vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo da angústia. Eu faço aqui uma pausa. É curioso que ela não diz, muitos não compreendem o que devem fazer. Não é isso que ela diz. É o que devem ser. E nós temos o exemplo disto quando Jesus em Mateus 7 diz que muitos no fim do tempo vão dizer, Senhor, mas em teu nome não fizemos isto, não fizemos aquilo. Jesus vai lhes dizer, eu não vos conheço. Ou seja, vocês efetivamente fizeram, mas vocês não são. Não são o quê? Não são a minha imagem e semelhança. Vocês não são parecidos comigo, vocês são parecidos com o outro. E, portanto, esta questão é importante. Por outro lado, a citação, eu vou repetir, portanto, vi também que muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Isto também nos está a dizer que durante o tempo de angústia, o Senhor já não estará no santuário. Jesus já não estará como nosso intercessor. Portanto, nós teremos que estar de uma tal forma isentos de pecado na presença de Deus, porque se assim não fosse, Ele sendo um fogo consumidor para o pecado, Ele consumir-nos-ia. E portanto, para nós permanecermos no meio das labaredas eternas, aliás, Isaías faz esta pergunta, não sei se conhecem a passagem, mas eu faço aqui mais uma interrupção, estou sempre a fazer interrupções, mas enfim, aqui em Isaías, no capítulo, só um bocadinho, no capítulo, salvo erro, é o 33, exatamente, é o capítulo 33, ele faz a pergunta, os pecadores de Sião se assombraram, o temor apoderou-se dos ímpios, e depois faz a pergunta, quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Isaías 33, 14. Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Isto é um pouco uma imagem católica, não é? Porque muitas vezes os católicos têm aquelas imagens das pessoas no meio do fogo, não é? A arder, a consumir-se, com aquelas caras horríveis de sofrimento.
E então Deus pergunta: quem é que pode habitar com o fogo consumidor e com as labaredas eternas? No caso da Igreja Católica, eles dizem que são os ímpios, que precisam de ser purificados. Mas é exatamente o contrário que Deus diz no versículo a seguir, porque ele faz a pergunta no versículo 14 e dá a resposta no versículo 15. E o versículo 15 diz: aquele que pode habitar com as labaredas eternas é aquele que anda em justiça. Ora, não podem ser ímpios. Aquele que anda em justiça e fala com retidão. Aquele que rejeita o ganho da opressão. Que sacode as mãos para não receber peitas, ou seja, subornos. Não se deixam comprar, são pessoas que não se deixam comprar nem vender. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Então, quem é que pode habitar no meio das labaredas eternas? Os justos, os que estarão purificados, os que não têm pecado. Por isso, eles não são consumidos. Eles estarão na presença de Deus e não serão consumidos. Isto é uma mensagem de alento, mas uma mensagem que começa a quebrar as muralhas que Satanás ergueu na mente das pessoas. E a citação dos primeiros escritos continua: os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Portanto, estão a ver, só aqueles que refletem a imagem de Jesus é que têm aí o refúgio, têm aí o abrigo, estarão protegidos. Um Deus fantástico. Continuando, a Igreja Remanescente de Deus se originou deste texto. Até 2300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Daniel 8,14. Essa não era apenas uma profecia de Jesus entrando na fase final da sua obra em 1844, mas ela também reflete uma promessa muito preciosa que se destina a você e a mim hoje. Jesus prometeu que ele pode purificar o templo da nossa alma, o que resultará em um remanescente purificado, um remanescente que refletirá a beleza do seu caráter divino. Esse é o Evangelho eterno que devemos pregar a toda a nação, tribo e povo. Apocalipse 14, 6 e 7. É um Evangelho que libertará a humanidade da culpa e do poder do pecado e, por fim, da própria presença do pecado. Exatamente. Portanto, há aqui um grau crescente. Ele primeiro, na justificação, ele nos libertou da condenação da lei. Quando nós aceitamos Cristo, quem fica condenado é Cristo. Portanto, na justificação, na primeira fase da justificação, ele nos liberta da condenação. Depois, ele nos liberta do poder do pecado no lugar santo. Aliás, até mesmo antes do lugar santo, ele nos liberta do poder que o pecado exerce sobre nós. E por fim, na glorificação, ele nos liberta da presença do pecado. E portanto, há aqui um caminho a ser percorrido. O que Satanás mais teme é que Deus terá um povo que permitirá que Jesus os purifique de todo o pecado. Não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo a que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja. Portanto, se há coisas que Satanás tem medo, é exatamente isto. Quando o povo de Deus começa a receber a luz e percebe que tem nas suas mãos as ferramentas para desimpedir o caminho. É como se fosse uma canalização. A dada altura a canalização estava obstruída. Havia um entupimento. O entupimento das nossas percepções morais e espirituais. E quando nós começamos a compreender que está nas minhas mãos ter uma reação em resposta à ação de Deus. Qual foi a ação de Deus? Foi o trazer-nos a luz
foi o trazer-nos o conhecimento, foi o trazer-nos o poder da vontade, da escolha, da decisão. Agora, qual é a resposta que eu vou dar? Qual é a minha reação à ação primária de Deus? Se eu recebo esta luz, a minha resposta vai ser positiva. Ok, Senhor, então eu vou começar a pôr de lado, a tirar da minha vida aquilo que possa estar a impedir-me de receber a bênção da chuva. Não é por acaso que a Bíblia diz, Jesus falou que se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão, o que é que ele quer dizer com isto? Se aquilo que tu vês com os teus olhos sejam, eu não queria estar aqui com muitos detalhes, mas seja em ecrãs, seja em revistas, seja aquilo que nós vemos, se realmente nos leva ao pecado, é preferível nós passarmos pela dor de tirar isso da nossa vida. Se aquilo que tu fazes com a tua mão ou com as tuas mãos te leva para longe de Deus, então é preferível passares pelo sofrimento de cortar isso de uma vez, porque isso pode ser impeditivo para que recebas a chuva seródia. Portanto, Jesus usa imagens fortes, pronto, para nós entendermos que há certas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida que nos causam tanto sofrimento como cortar uma mão ou arrancar um olho. Ok, então, continuando. Esta apostila foi escrita para aqueles que sentem o seu chamado para estar entre os 144.000. A sua ênfase não está no princípio da mensagem do Evangelho conforme evidenciado na vida de um novo crente, mas sim na finalização da obra do Evangelho que leva o crente à perfeição de caráter. Esse será o grupo apresentado diante de todo o universo como uma demonstração de que a graça de Deus pode realizar a fim de restaurar o homem à imagem de Deus novamente. Ou seja, Deus pretende um povo que acredita que a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado, porque de contrário, essa graça será uma desgraça. Se nós não acreditamos que a graça de Deus tem poder para me dar vitória sobre o pecado, então é uma desgraça, não é uma graça. E nós não queremos essa graça para nada, certo? Mas a graça de Deus, segundo diz a Bíblia, é superabundante, onde abundou o pecado. Ok. Desse modo, Deus será vindicado pela sua criação. Acha-se você lutando contra o pecado e caindo na mesma armadilha repetidas vezes? Não se desespere. Deus tem a resposta para o seu dilema. Nenhum membro da raça humana está livre dessa batalha. Mediante o processo de purificação, conforme ensinado no percurso através do santuário, você entenderá mais claramente o caminho da santidade e da vitória. O povo de Deus andará em toda a luz que emana do trono de Deus, quer sejam colocados a descansar aguardando a ressurreição, quer estejam vivos quando Jesus retornar. A Bíblia diz em Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Abram a porta do coração, coloquem-se numa posição onde possam alcançar novas revelações. Isto é muito importante, novas revelações do caráter de Deus. A luz emana do próprio trono de Deus. Quando falo de luz, estou-me referindo à aplicação da palavra de Deus a esta geração atual. Esta é a verdade presente, é o Espírito Santo, que aplica as Escrituras Sagradas à sua vida, tornando-as relevantes para a sua experiência. Verdades familiares se apresentarão à sua mente sob um novo aspecto. Textos das Escrituras cintilarão com novas significações, como um relâmpago. Vocês verão a relação de outras verdades com a obra da redenção e saberão que Cristo os está guiando e que vocês têm ao lado um Mestre Divino. Lembremo-nos da mensagem que Noé pregou de que estava vindo um dilúvio, ao ele advertir a todos para entrarem na segurança da arca.
Da mesma forma, hoje nós temos a mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12. Essa é a verdade presente para a nossa geração. O remanescente fiel de Deus deve pregar e ensinar esta mensagem ao redor do globo. E eu faço aqui uma pausa. Nós, por vezes, nós estudamos os capítulos e temos um mau hábito de considerar que os capítulos são estanques. Ou seja, quando estamos a estudar o capítulo 13, é o capítulo 13. Quando estudamos o 14, é o 14. Só que não é assim, irmãos. A visão que João, na ilha de Patmos, recebeu de Deus, ela é uma visão contínua, porque ele diz, depois destas coisas vi, depois destas coisas vi. Portanto, há uma sequência. E o que é que eu quero dizer com isto? É que no capítulo 13, e os irmãos sabem perfeitamente o capítulo 13, ele fala da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Mas não é só isto. O capítulo 13, além de outras coisas que não vou agora referir aqui, mas o capítulo 13 ele fala de uma época em que se vai estar a viver numa crise, chamada a crise do decreto dominical. Porque no capítulo 13 diz lá que não iremos poder comprar nem vender. Irmãos, é neste contexto que se aproxima rapidamente, porque creio que todos vocês estão ao corrente de um movimento que está aumentando assustadoramente, que é o movimento que é The Lord's Day Alliance, portanto é a aliança do dia do Senhor, é um movimento que se está a multiplicar em todos os lados para impor o domingo como dia de descanso para a terra. Bom, mas o que eu quero dizer com isto? Nós vamos chegar a um momento de grande crise. E é neste momento desta crise que vem do capítulo 13 que nós entramos no capítulo 14. E quando entramos no capítulo 14, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um povo com algumas características, do versículo 1 ao versículo 5. E a partir do versículo 6, Deus deixa as características desse povo e passa para a mensagem que esse povo está pregando. E logo de seguida, o que é que Deus diz? Deus diz no versículo 12: aqui está, olhem aqui, a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, estas pessoas, elas estão a viver num contexto da crise do decreto dominical. E é neste contexto de crise do decreto dominical que surge um povo, ou melhor, que surge não, que Deus chama a atenção para um povo que está a pregar as 3 mensagens, que tem aquelas características dos 5 primeiros versículos do capítulo 14 e que deita por terra completamente não só as mentiras de Satanás em todas as igrejas, a mãe e as filhas da mãe, não é? A igreja mãe e as igrejas filhas, mas também deita por terra, irmãos, isto é muito importante, deita por terra aquela ideia que tem surgido entre nós de que vamos pecar até à vinda de Jesus. O que é pecado? É transgressão da lei. E o que é que Deus diz? Olhem aqui um povo que guarda a lei. Olhem aqui estes que guardam os 10 mandamentos e têm a fé de Jesus. Portanto, Deus vai deitar por terra completamente todos os enganos satânicos. E todos vão, nessa altura, ter testemunhas vivas, que seremos nós, não só pelo que dizemos, mas principalmente por aquilo que somos. E por isso é haver a necessidade dessa transformação. Ok, vou concluir aqui a introdução do livro, que diz o seguinte: à medida que essa mensagem do Evangelho for pregada e muitos crerem nela e a colocarem em prática hoje, Jesus restaurará um povo e o trará de volta à condição de impecabilidade
que Adão e Eva tinham antes da queda. Aqueles que somente pela fé em Cristo obedecem aos mandamentos de Deus alcançarão a condição de impecabilidade na qual Adão viveu antes da sua transgressão. Isto é do Amém. comentário bíblico. Portanto, Amém. é um comprovativo. Não precisaríamos, mas como Deus é misericordioso, Ele nos trouxe mais esta luzinha, mais pequenina, para nos conduzir à luz maior, que são as Escrituras. Que privilégio, meus irmãos, estar entre aquele número que vindicará o caráter de Deus e permitirá que Jesus viva a sua vida pura e justa através deles. Assim, o mistério de Deus, que é Cristo em vós, será cumprido. O povo de Deus chegará a um ponto em que amará Jesus acima de tudo e desejará viver cada momento das suas vidas para agradá-lo, honrá-lo e glorificá-lo. E comigo andarão vestidos de branco porquanto são dignos. Imaginem que privilégio o seu e o meu. A minha oração é que você se esforce para fazer parte desse número. Isto são palavras da irmã Krista Negley. E agora terminamos a introdução e vamos então para o primeiro capítulo do nosso livreto, que tem por título o primeiro capítulo, que é Guarda, falta muito para acabar a noite. Então ela diz: todo o céu espera ansiosamente pela chegada dos redimidos. A mesa do banquete foi posta e todos temos sido convidados a participar da grande recepção oferecida pelo nosso esposo, o nosso amado Senhor e Rei. A nossa reserva foi garantida a um preço altíssimo, o precioso sangue do Cordeiro. A esposa de Cristo, o seu povo remanescente, tem cooperado com Jesus na preparação para se juntar a ele para essa gloriosa ocasião. O seu povo tem reconhecido que o dia da sua volta se aproxima e tem-se mantido como vigias fiéis, alertando aos habitantes da terra que a porta de graça está prestes a se fechar. O convite para entrar na arca da segurança tem sido dado e agora o seu povo se regozija em ver o fruto dos seus trabalhos e orações. Muito em breve, a família do céu estará unida à família da terra para todo o sempre, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Pergunta número 1. Qual é a verdade mais importante que deve ser mantida diante do povo? Sofonias 1,14 diz: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. E um outro profeta menor, que eu parece-me ser Amós, ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, nas meditações matinais Maranata, do dia 7 de janeiro, diz o seguinte: a segunda vinda do Filho do Homem deve ser o tema maravilhoso a ser mantido perante o público. Este assunto não deve ser omitido dos nossos sermões. As realidades eternas devem ser conservadas em mente e as atrações do mundo aparecerão tais como são, inteiramente inúteis como vaidades. Que haveremos de fazer com as vaidades do mundo, os seus louvores, as suas riquezas, as suas honras e os seus prazeres? Somos peregrinos e estrangeiros que aguardamos a bem-aventurada esperança, o glorioso aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por ele ansiamos e oramos. Ainda na mesma meditação do mesmo dia, diz: a compreensão da esperança da segunda vinda de Cristo é a chave que abre toda a história futura e explica todas as lições do futuro. A voz do vigia fiel precisa ser ouvida agora, ao longo de toda a fileira. Vem amanhã e também a noite. Deve a trombeta dar sonido certo, pois estamos no grande dia da preparação do Senhor. E esta expressão, a trombeta, faz-me lembrar alguma coisa. Faz-me lembrar duas citações, uma do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 58, versículo 1, e outra do Novo Testamento, de 1 de Coríntios 14. Então vamos primeiro ler Isaías 58, 1. E a pergunta que devemos fazer é: o que é trombeta? Porque aqui Ellen White diz que deve a trombeta dar sonido certo. O que é trombeta?
Então, Isaías 58:1 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, aqui o Senhor faz a comparação da trombeta com a nossa voz. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia. Portanto, trombeta significa uma voz que se faz ouvir. E aí, 1 de Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo, falando dos dons, do dom de línguas, 1 de Coríntios 14, versículo 8, ele diz o seguinte: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então aqui a trombeta está num contexto de batalha e nós estamos aproximando-nos da última batalha, a batalha do Armagedom. E o que é que ele está aqui a dizer? Que nós precisamos dar o sonido certo, ou seja, levantar a nossa voz com uma mensagem, a mensagem certa para o tempo certo. E qual é a mensagem certa para este tempo? Não pode ser uma mensagem que continua a deixar as pessoas a dormir. Tem que ser uma mensagem de despertamento. E eu aqui lembro-me de outra imagem que Jesus, não queria alongar muito, mas que Jesus nos dá quando aquela situação da figueira, quando o agricultor foi ver a figueira, não sei se lembram desta passagem, mas ela encontra-se no Evangelho de Lucas. Já agora, não sei se algum de vocês quer ler essa passagem. Lucas, no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 6. Alice, se quiser ler, tem que abrir o micro. Lucas 13, 6. Sim. Ok? Sim. Ok. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a. Por que ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois a mandarás cortar. Ora, muito bem. Então temos aqui uma situação. A figueira não estava a dar fruto, mas o agricultor, ele diz ao dono, não é? Que deixe ficar ainda mais um ano. E o que é que ele iria fazer durante esse ano? Iria cavar, iria revolver. Esta imagem é muito significativa, iria revolver a terra, ou seja, aquilo que estava lá no fundo, ele iria trazer cá acima. Estão a perceber? Perfeito, aham. A mesma imagem, portanto, iria trazer cá acima e iria colocar estrumo, ou seja, adubo, para que realmente ela não tivesse nada que a impedisse de dar fruto. Uau, muito bom. É neste contexto que nós estamos aqui a ver a mensagem certa. Tem que ser uma mensagem de quê? Nós começamos a ler no versículo 6. Só que se os irmãos lerem os primeiros 5 versículos, porque Jesus contou esta parábola na sequência de alguma coisa. E qual foi a sequência? Eu vou só ler o versículo 3 e o versículo 5. Jesus diz: não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Versículo 5. Não, eu vos digo,
Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E então passou a narrar a parábola. Ou seja, a parábola tem que ver com a necessidade de arrependimento. E o arrependimento passa por quê? Pelo reconhecimento de alguma coisa que está lá no nosso coração, bem abrigadinho, bem escondidinho, bem inconscientezinho, e que precisa de ser revolvido, precisa de ser trazido cá acima. Estão a perceber? Precisa de haver uma circunstância em que se cave fundo para revolver a terra. Irmãos, isto é a mensagem certa no tempo certo. Amém. E estou a lembrar-me de uma outra citação do primeiro volume de Mensagens Escolhidas, que é uma pena eu não o ter aqui agora, e agora não posso ir ali buscá-lo, porque está numa outra divisão que está ocupada. Mas na próxima oportunidade Deus vai me ajudar e ele vai trazer-me isto à mente. Ellen White fala exatamente nisto. Ela diz que os ministros não deveriam agora estar a trazer outra coisa a não ser a mensagem certa para o tempo certo. E ele vai lhes pedir contas disto. Não é uma mensagem de embalar, é um toque de trombeta. Ok, continuando. Uma geração após outra tem esperado pelo grande dia do Senhor, sua segunda vinda. E agora, esse dia está quase chegando. A recompensa dos justos será nunca mais nos separarmos do nosso Salvador e melhor amigo. Será um dia glorioso quando Satanás e os seus anjos serão banidos para sempre, para nunca mais incomodar ou perturbar a nossa paz. Deus está agora realizando uma obra especial, a fim de preparar um povo para estar em pé na sua presença. Oxalá possamos estar entre aqueles que estão se preparando para fazer parte desse remanescente final. A pergunta número 2: existe uma urgência que exija a atenção do guarda-vigia? Emanuel, Existe uma urgência que exige a atenção do guarda-vigia? Esta é uma pergunta. E a resposta está, por exemplo, no 5º volume de Testemunhos para a Igreja, que diz o seguinte: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise vai envolver o mundo. A mais terrível luta de todos os séculos está justamente à nossa frente. Mas estaremos prontos para o acontecimento? Temo-nos desincumbido fielmente do dever que Deus nos confiou de dar ao povo a advertência quanto ao perigo que tem pela frente? Isto é como eu estava a dizer há pouco. Portanto, é a tal crise do decreto dominical, que vai na sequência, portanto, essa crise começa no capítulo 13 e entra no capítulo 14. E, portanto, é esta crise que Deus nos está a colocar. Então diz, a crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. De alguma forma, não é bem furtivamente, porque o povo de Deus está acordado, está vigilante, está prestando atenção aos acontecimentos, mas a esmagadora maioria dos cristãos não está. Então, o sol brilha no firmamento, fazendo o seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e a comprar. Os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. Os amantes do prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalos, nos antros de jogo. E eu acrescentaria nos jogos de futebol e outros. São dominados pelo maior excitamento, todavia o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim, e todo o caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que o seu tempo é curto. Tem posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados
e enlaçados até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Através dos séculos, Eu, chegam até nós eu, as... eu queria só inserir uma coisinha assim. Sim, Ocupados. ocupados, é mesmo. O povo está ocupado. O nosso povo está ocupado. Uhum, E isso é tão preocupante, porque quando eles estavam dormindo, eles podem acordar, mas a ocupação, em até ser sentido as boas ocupações, uhum. o inimigo está colocando na frente do nosso povo para que eles não tenham tempo de realmente estudar. E eu fecho aqui, eu só queria colocar isso, essa ocupação que a grande maioria do nosso povo está Sim. sendo seduzido, levado pelo inimigo para estarem demais ocupados. Muito obrigada. Então, através dos séculos, chegam até nós as solenes palavras da advertência do Nosso Senhor no Monte das Oliveiras, quando ele disse: E olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus, do homem, perdão. Quando diz aqui, e venha sobre vós de improviso aquele dia não está a falar do dia da vinda de Jesus. Está a falar de um tempo antes, quando termina a graça. E isto é muito à semelhança do que aconteceu no tempo de Noé. Existem dois tempos. No tempo de Noé existem dois momentos, melhor falando. Mateus 24, podemos aqui ver Mateus 24, até as palavras são as mesmas. No versículo 38, Jesus, num primeiro momento, diz assim: Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E depois diz, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então temos aqui dois até. Até que Noé entrou na arca. O que é isto? Fim do Fim tempo da graça. do tempo da graça. E não o perceberam. E, portanto, esta citação que nós acabamos de ler agora mesmo, não é? Que se encontra no Desejar Todas as Nações, e venha sobre vós de improviso aquele dia, é o primeiro até. Porque, mesmo depois de ter terminado o tempo da graça para Noé, os ímpios continuaram vivendo perdidos, sem saber que estavam perdidos. E os justos continuaram vivendo justos, sem saber que estavam salvos. Porque não tinha vindo ainda o dilúvio. E com Ló aconteceu a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Portanto, a mesma coisa, não é por acaso que Jesus diz como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Há esta, pronto, Jesus quando faz comparações, como foi, assim como foi, é para nós realmente refletirmos o que é que ele está a dizer. Eu durante muito tempo, eu falo por mim, eu durante muito tempo tive conceitos errados. Vários conceitos errados, e um deles foi este. Outro, por exemplo, foi a questão da chuva serôdia. Eu pensava que a chuva serôdia cairia sobre nós para nos limpar dos defeitos de caráter. Até que eu entendi que ela só caía sobre aqueles que já tivessem o seu caráter purificado. O vaso tem que estar limpo e voltado para cima. Portanto, eu falo por mim, ao longo destes anos todos, 40 anos de igreja, durante muitos anos eu tive conceitos errados, inclusivamente errados acerca de Deus, da misericórdia, da bondade e da justiça de Deus. Portanto, não é de estranhar que outras pessoas também tenham. Ok, então, o dia não está distante, aquele no qual todos terão recebido luz suficiente
para fazer a sua escolha final e o mundo inteiro terá sido advertido de que a porta da graça está prestes a fechar. Então Jesus sairá do santuário celestial e não mais oficiará como o nosso grande sumo sacerdote. O nosso caráter terá sido selado para sempre e por toda a eternidade. Que pensamento solene a ser considerado. Irmãos, neste momento Deus está derramando dilúvios de luz sobre nós. Dilúvios de luz. Continua nos eventos finais. Os justos e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantar e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final e irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Aqui está. O tempo da graça vai terminar de uma forma silenciosa. Silenciosamente, diz-nos ainda aos eventos finais, silenciosamente despercebida como o ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Portanto, novamente uma confirmação de que aqui não está a falar da vinda de Jesus, mas está a falar do final do tempo da graça. Pergunta número 3. Qual é a proclamação emitida pelo guarda-vigia? Muito bem. Isaías 21, 11 e 12 diz: Guarda, falta muito para acabar a noite. Guarda, falta muito. O guarda responde: o dia vai chegar e também a noite. É um verso enigmático. Porque, mas diz-nos alguma coisa. Portanto, primeiro diz-nos que é um vigia, alguém que não está a dormir, está vigiando. Mas também nos diz de alguém que também não está a dormir, também está acordado e está a perguntar ao vigia. Ora bem, quem são os vigias? Deus colocou a Igreja Adventista do Sétimo Dia como os vigias, atalaias. E no livro de Ezequiel, Deus diz: eu te constituí por atalaia. E Deus está a falar para a Belinha, para a Alice, para o Emanuel, para todos vocês, não é? Mas há pessoas que vão voltar-se para nós e vão querer saber. Falta muito tempo, porque as coisas vão se agravar, as catástrofes vão aumentar, a crise vai aumentar de intensidade, as dores vão ser cada vez mais seguidas e mais intensas. E as pessoas vão perguntar: será que isto vai continuar muito mais tempo? Quem é que vai aguentar? E nós precisamos estar devidamente capacitados com conhecimento firme para podermos dizer às pessoas. Então, o vigia de Deus sobre os muros de Sião hoje deve estar pronto para dar uma resposta àqueles que perguntam qual é a hora da longa noite da terra e quando a aurora do dia eterno pode ser esperada. A nós foi dada esta incumbência. Gerações diversas vieram e se foram. Todas as gerações passadas aguardaram ansiosamente o dia do glorioso retorno de Cristo. Porém, não foi concedido a elas o privilégio que está sendo concedido à geração atual. Nossa geração terá o incrível privilégio de ver Jesus descer do céu, com todos os seus anjos, para resgatar o seu povo escolhido. Porém, antes que chegue esse dia, os vigias fiéis de Deus deverão soar o alerta a fim de despertar os habitantes da terra quanto à hora que estamos da noite. Pergunta número 4. Por que é importante para os guardas vigias saberem a que hora da noite estamos? Bom, nós temos a missão de sermos atalaias e vigias, mas o que é curioso é que os do mundo é que estão a colocar um relógio e a dizer quantos minutos faltam para a meia-noite. É triste. É triste, mas é a realidade que está acontecendo hoje, né? Aparentemente, o pessoal do mundo está mais acordado do que nós mesmos. Sim, não só está mais acordado, como eu penso que de alguma forma nós temos vergonha da gloriosa mensagem que Deus nos confiou. Temos medo de transmiti-la, temos vergonha de assumirmos
que somos adventistas, considerados fundamentalistas, porque temos um fundamento, assim diz o Senhor. Mas neste momento pode ser constrangedor para alguns de nós, mas daqui a pouco tempo vai ser uma segurança para muita gente saber aonde é que pode encontrar as respostas às suas perguntas e inquietações. E eles vão saber que há um povo que conhece as Escrituras, que são estudiosos, são fundamentalistas, mas eles sabem o que é que estão a dizer. Amém. Continuando. Portanto, porque é importante então que os vigias saibam a hora da noite a que estamos? A menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. O vigia deve saber que horas são da noite. Tudo está agora revestido de uma solenidade tal que deve ser reconhecida por todos quantos creem na verdade para este tempo. Devem proceder em conformidade com o dia de Deus. Os juízos divinos estão prestes a cair sobre o mundo e precisamos nos preparar para esse grande dia. Nosso tempo é precioso. Não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura imortal. A fim de estarmos preparados, primeiro para o fechamento da porta da graça e depois para a vinda de Jesus, é imprescindível entendermos claramente onde estamos no fluxo do tempo. Irmãos, isto é assim, isto é como nós quando temos, por exemplo, uma viagem para fazer e temos um horário marcado para o voo, não é? Para apanhar o avião. É ou não fundamental saber as horas? As horas do voo. As horas a que nós estamos no momento. Temos que saber as horas, e isto até na própria vida do dia a dia. O horário é importante, quanto mais para a chegada do maior acontecimento da história, de há 6.000 anos para cá, não é? Então, somente ao entendermos o avançado da hora, seremos impelidos a cooperar com o nosso grande sumo sacerdote na obra de purificação que ele está realizando agora, tanto no santuário celestial quanto no santuário do nosso corpo, durante o período de julgamento dos vivos e do apagamento dos pecados. Antes que o grande dia chegue, devemos estar preparados para o fechamento da porta da graça e possuir o caráter justo que nos permitirá estar de pé e protegidos durante o grande tempo de angústia. Vamos ficar por aqui. Temos mais perguntas, mais respostas e eu creio que é já alguma coisa que nós podemos ficar a trabalhar na nossa mente, não é? Da importância deste estudo que nós estamos a fazer. Que Deus nos abençoe a todos.